Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te. E isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção sobre a generosidade que nós precisamos ter diante daquilo que são os nossos bens materiais e também espirituais. Porque se nós olharmos no Sagrado Evangelho de hoje, Jesus ele nos chama a atenção porque nós não devemos fazer coisas para quem pode nos retribuir, mas nós devemos buscar fazer principalmente para aquelas pessoas que não podem nos dar nada em troca, porque assim nós receberemos a recompensa eterna, que é o reino dos céus. Por isso que nós precisamos adquirir certas virtudes que nos auxiliam a viver numa generosidade cada vez maior. Primeira virtude espiritual que nós devemos aprender é a caridade. Porque a caridade, ela nos dá essa grande capacidade de realmente partilhar aquilo que nós temos com o nosso próximo. A caridade faz com que a gente olhe e perceba a necessidade dos nossos irmãos e a gente começa a ter essa docilidade de suprir essa necessidade. A segunda virtude espiritual é a misericórdia, porque na misericórdia nós nos tornamos compadecidos com o sofrimento do outro. E quanto mais nós aprendermos a experimentar essa compaixão, mais nós seremos capazes de perceber realmente o que o outro precisa. E assim nós conseguiremos corresponder a esse grande chamado de generosidade, que é sim de fazer o bem ao nosso próximo, a todos aqueles que vêm ao nosso encontro, que estão à nossa volta. Depois nós precisamos também de algumas virtudes humanas, principalmente algumas atitudes muito fundamentais, que é o desapego material, o desapego relacional, porque o desapego ele nos ajuda verdadeiramente a se apegar mais a Deus e faz com que a gente trilhe um caminho que nos leva justamente a esta generosidade genuína e verdadeira. Por isso que o desapego ele é importante. Depois, nós precisamos também de uma outra atitude que é humana, que é uma virtude da justiça. A justiça nos faz perceber aquilo que é necessário a nós e faz com que a gente perceba aquilo que é necessário ao nosso próximo. Por isso que quanto mais nós damos esses passos de viver na justiça, de exercitar esse desapego, de viver e experimentar uma verdadeira caridade e, é claro, uma misericórdia genuína na nossa vida, mais nós conseguiremos ser generosos com os nossos irmãos. Porque a generosidade, ela não vê a quem, ela só faz o bem. A generosidade, ela busca unicamente suprir a necessidade daqueles que estão à nossa volta, independente de quem seja. A generosidade, ela nos conduz nesse caminho de buscar construir um grande tesouro no céu e não se preocupar com os bens desta terra,
Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre este banquete que nós precisamos aprender a dar. O banquete, ele é símbolo dessa generosidade, dessa capacidade de perceber a necessidade do próximo e ser um instrumento para suprir esta mesma necessidade. E Jesus, quando diz: quando deres um banquete, não chame os vizinhos, os parentes, ou seja, aqueles que podem fazer alguma coisa em troca, mas busque convidar aqueles que não podem dar nada em troca, porque o bem que nós fazemos nesta terra, unidos a Jesus Cristo, é um bem eterno. Por isso que nós precisamos sempre buscar não receber nada em troca nesta terra, certos de que nós já recebemos o reino dos céus, porque a herança do Pai do céu já foi nos dada. Nós só precisamos aprender a conservar esta herança. E esse é o caminho que nós precisamos trilhar dia após dia em nossa vida. É esse caminho que nos auxilia cada vez mais a corresponder os chamados de Deus. É esse caminho que nós precisamos trilhar para alcançar verdadeiramente uma generosidade genuína. Essa generosidade que nos faz ser tudo para todos, para que assim possamos alcançar o verdadeiro bem eterno, que é a ressurreição dos justos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.